Para finalizar a nossa aula, nós agora vamos falar sobre um grupo específico de proteínas que tem o nome de enzimas, certo? Então, toda enzima é proteína, mas nem toda proteína é enzima, certo? Cuidado com esse trava-língua aí para não se confundirem. Então, novamente, toda enzima é proteína, mas nem toda proteína é enzima, certo? Dá pausa aí no vídeo, copia no caderno, volta novamente se não entendeu, para fixar esse assunto aí, esse conhecimento aí. Então, o que são as enzimas? Então, a definição das enzimas as enzimas são moléculas orgânicas, certo? Por na sua constituição conter carbono e hidrogênio, isso é a definição de uma molécula orgânica, de natureza proteica, porque as enzimas são proteínas, certo? E elas agem nas reações químicas como catalisadoras. Vocês podem se perguntar o que é um catalisador. Então, um catalisador ele é um composto que aumenta a velocidade de uma reação química, certo? Então, o que são as enzimas? As enzimas são os catalisadores biológicos que aumentam a velocidade de uma reação química no interior de um organismo vivo, certo? Isso é a definição de enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos que aumentam a velocidade da reação química no interior de um organismo vivo, certo? Então, as reações biológicas elas são pouco espontâneas e muito lentas, normalmente. Se não existissem as enzimas no interior dos organismos vivos, uma simples alimentação que a gente faz no dia a dia levaria cerca de horas, cerca de 12, 15 horas para o alimento ser digerido. Porém, como nós possuímos enzimas no nosso organismo, esse processo de digestão da alimentação é bem mais simplificado. Então, novamente, a definição das enzimas é um catalisador biológico que aumenta a velocidade de uma reação química no interior de um organismo vivo. Um exemplo bem simples que todos devem conhecer, que é as pessoas que são intolerantes à lactose. O que é isso? Essas pessoas que são intolerantes, como aqui está demonstrando, lactose intolerante, são as pessoas que no intestino não possuem a enzima conhecida como lactase. Então, ao fazer a ingestão de algum alimento que contenha lactose na sua constituição, como leite, como um sorvete, como algum queijo, então a lactose chega no intestino, não tem essa enzima presente nesse organismo, então essa lactose vai ser digerida, mas vai ser por um processo muito lento e causando alguns efeitos adversos, como uma sensação de inchaço, gases. Então, as enzimas, como aqui está demonstrando, na lactase, que é uma enzima, ela vai catalisar essa reação, vai promover essa reação de uma maneira bem rápida, porque as enzimas aumentam a velocidade de uma reação química. Vou botar uma questão também no turno da tarde. Qual é a definição de enzimas? Qual é a definição? As enzimas são catalisadores biológicos que aumentam a velocidade de uma reação química, certo? Então, as reações biológicas que são pouco espontâneas e muito lentas no organismo, quando esse organismo não possui as enzimas específicas para facilitar aquela reação, então, normalmente as reações são pouco espontâneas e lentas, porém, na presença das enzimas, essas reações se tornam mais rápidas e espontâneas. Tranquilo? Então, essas reações só são pouco espontâneas e muito lentas quando não existe a presença de enzimas nessa região. Então, a enzima ela vai atuar sobre um composto que é conhecido como substrato. Então, aí também entra um conceito das enzimas, que é o da especificidade. Cada enzima é específica para o seu substrato. Um exemplo, a lactose, a especificidade da enzima da lactose é a lactase. A maltose, a enzima específica da maltose é a maltase. O amido, que é um carboidrato, qual é a enzima específica dele? A amilase. Então, vários compostos possuem a sua enzima específica. Então, aqui está demonstrando, isso aqui é como se fosse uma enzima e o seu substrato, qual é dentre eles? Dá para perceber que o seu substrato é esse triângulozinho aqui, para demonstrar o conceito simples da especificidade das enzimas. Então, uma enzima possui o seu substrato específico. Cada enzima é específica para o seu substrato. E as enzimas possuem uma região, aqui está demonstrando essa porção aqui, ó, que eu estou tentando circular aqui, ó,
onde similar que essa boca desse brinquedinho aqui. Então é conhecida essa região como sítio ativo, que é a região onde a enzima se liga ao seu substrato. Então percebam, ó, substrato e enzima. Essa região que faz o contato da enzima com o substrato tem por nome de sítio ativo. O que é um sítio ativo? É a região de contato do substrato com a enzima. Então, pela enzima possuir especificidade para o seu substrato, lactose com a enzima da lactose, a lactase, a maltose com a enzima específica da maltose e a maltase. Então, cada substrato possui sua enzima específica. E esse modelo é conhecido como um modelo chave-fechadura. E o que é o modelo chave-fechadura? É o modelo que demonstra que cada enzima é específica para o seu substrato. O substrato ele é feito exclusivamente para se encaixar nessa sua enzima. Tranquilo? Então, esse modelo da chave-fechadura, ele está envolto ou está baseado na especificidade do substrato com a enzima, nesse encaixe perfeito que o substrato vai ter com esse sítio ativo da enzima, certo? Então, aqui está demonstrando outro substrato, aqui no caso, a sacarose. Sacarose é um carboidrato que está presente na cana de açúcar. Você toma um caldo de cana, tem uma grande quantidade de sacarose naquele líquido. Então, ele ao chegar no nosso intestino, vai ter a enzima específica para esse elemento. Então, no caso, a enzima específica para a sacarose é conhecido como sacarase. Aqui, ó, sacarase. Então, ela vai agir especificamente no seu substrato, que é a sacarose. Não vai agir em nenhum outro, na lactose, na maltose, em uma proteína, em um amido, não. Cada proteína possui o seu substrato específico. Esse é o modelo conhecido como chave-fechadura, certo? Como toda chave tem a sua fechadura. Então percebam aqui esse modelo. Então, a enzima livre, no caso aqui a enzima sacarase, e o substrato, então essa enzima está lá no nosso intestino. Nós fazemos a ingestão de um alimento que tem sacarose, então quando chegou lá, esse carboidrato, que é a sacarose, vai se unir à enzima, certo? Uniu-se a enzima, o substrato específico para a enzima. Então, ao acontecer esse processo de união, a enzima vai facilitar essa reação química. No caso dessa reação química, aconteceu o processo de clivagem, ou seja, de quebra da ligação. Porque saibam que, eu já comentei na aula passada, em aulas passadas sobre carboidratos, a sacarose ela é um disacarídeo, que é formado pela união da glicose com a frutose. Então, esses monossacarídeos se unem e através da ligação glicosídica e formam a sacarose. Então, a sacarose, quando passa pelo processo de união com a sua enzima específica, essa sacarose é clivada e forma novamente os seus monômeros. Isso é um exemplo da atuação das enzimas, atuando nessa reação química de quebra de ligações. Então, a vantagem que as enzimas possuem é que elas podem ser utilizadas por muito tempo, tem uma vida útil longa. Então, ela fez esse processo aqui de reação química, quebrou um disacarídeo em 2 monossacarídeos e ela novamente volta para ser utilizada. Ela é utilizada por várias e várias vezes, certo? Então, nos seres vivos, as enzimas aumentam a velocidade das reações, como eu comentei lá atrás. Sem a presença das enzimas, as reações seriam muito lentas. Então, a simples ingestão de um café da manhã, que a gente já digere e no almoço já está com fome novamente, se não existissem as enzimas, esse processo se tornaria muito lento. Então, para digerir um simples café da manhã, levaria cerca de 15 horas. Então, imagine a importância que as enzimas possuem nos organismos vivos, certo? Aumentando a velocidade das reações. Então, aqui também está demonstrando outra característica específica das enzimas, que é que as enzimas, além de aumentar a velocidade das reações, elas diminuem a energia de ativação. Então, lembrem disso. Enzimas aumentam a velocidade das reações e elas também diminuem a energia de ativação. O que é isso, energia de ativação? Energia de ativação é a energia que é necessária para uma reação química acontecer. O que é energia de ativação? A energia que é necessária para uma reação química acontecer. Então percebam, nessa ilustração aqui está demonstrando uma reação química sem a presença de enzimas. Então, percebam a quantidade de energia que seria gasta para uma reação acontecer sem a presença de enzimas. Então, veja, uma quantidade de energia
bem maior do que quando existe enzimas presentes no sistema. Então, ó, é como se fosse um atalho. As enzimas aumentam a velocidade das reações e diminuem a energia de ativação. Então, lembrando, as enzimas aumentam a velocidade das reações e diminuem a energia de ativação. E o que é a energia de ativação? É a energia que é necessária para acontecer uma reação química. Se não existissem enzimas no nosso organismo humano, a energia que seria gasta para digerir os alimentos ou as substâncias que nós fazemos ingestão na nossa alimentação seria muito alta mesmo. Então, por existir enzimas no nosso organismo, essa energia é bem menor. Por isso se diz que as enzimas diminuem a energia de ativação, certo? Exemplo aqui, ó, a lactose, um açúcar do leite. As pessoas que não possuem a lactase, que é a enzima específica para catalisar essa reação química, então as pessoas que não possuem essa lactose vai ser digerida, porém vai demandar um processo bem mais longo de digestão. E as pessoas que possuem a enzima, ao ingerir o açúcar do leite, o açúcar que está presente no leite, no queijo, no sorvete, esse substrato vai ser digerido mais facilmente. Então, novamente aqui essa imagem demonstrando em uma reação química que não existisse a presença de enzimas, o processo energético que demandaria para sua realização seria bem mais alta. E aqui na presença das enzimas, esse processo é encurtado, semelhante a um atalho, no qual diminuiu a energia de ativação. Então, ó, a energia de ativação com a participação das enzimas é diminuído no processo de realização das reações químicas. Sem enzimas, a energia aumenta ou diminui? Aumenta. Com a presença de enzimas, essa velocidade das reações acontece de maneira mais rápida e com a quantidade menor de energia, certo? Se não compreendeu esse tópico específico, volta ao vídeo e assiste novamente até compreender. Qualquer dúvida, deixe um comentário no Google Classroom para mim. Então, seguindo, existem alguns fatores que vão influenciar a ação da enzima. Esses fatores são concentração do substrato, concentração das enzimas, temperatura e pH. Dá pausa no vídeo, copie esses fatores que vão influenciar a ação das enzimas, que eu vou detalhar tópico por tópico. O primeiro é a concentração dos substratos. Então, o que acontece? Aqui está sendo demonstrado, nesse eixo aqui Y, a velocidade, e aqui nesse eixo X, a concentração do substrato. Então, percebam, à medida que o substrato está aumentando, o que está aumentando também? A velocidade das reações, certo? Deixa eu só corrigir aqui. Então, ó, à medida que a concentração do substrato está aumentando também o que? A velocidade da reação, certo? Então, percebam que a concentração do substrato, à medida que vai aumentando, também aumenta a velocidade da reação. Porém, percebam, chega um momento que a quantidade de substrato é muito alta e a quantidade de enzima está limitada, porque a quantidade de enzima está constante e a quantidade de substrato está aumentando. Então, vai aumentando, a velocidade da reação está aumentando, porém, chega-se em um ponto ótimo. Que ponto ótimo é esse? É um ponto de saturação, no qual todas as enzimas estão ocupadas trabalhando no substrato. Isso é conhecido como ponto ótimo, certo? Concentração da enzima quando está saturada, acontece o processo de saturação, as enzimas todas estão trabalhando, o substrato chegou ao seu limite, ali a velocidade não consegue ser mais aumentada. Então, nesse ponto, mesmo se a quantidade de substrato aumentar, a velocidade não vai aumentar, certo? Então, existe um ponto ótimo, como está demonstrando aqui também nessa imagem abaixo, ó, 4 enzimas, poucos substratos. Então, a velocidade está aumentando. Então, foi acrescentando substrato, a velocidade está aumentando da reação. Aumentou o substrato, a velocidade da reação aumentando, porém chega a um ponto da saturação, no qual esse ponto, todas as enzimas estão ocupadas com o substrato e, por mais que você adicione, as enzimas estão ainda trabalhando naqueles substratos que estão ali presentes, certo? Então, esse é o primeiro fator que afeta na atuação das enzimas. Então, o segundo fator que vai influenciar na atividade das enzimas é a concentração do substrato e da enzima. Então, percebam, na foto anterior estava demonstrando que a concentração da enzima estava
constante, estava parada. Então vai aumentando o substrato, aumentou, chega um ponto que as enzimas saturaram e estão ali naquele ponto ótimo, a velocidade não aumenta mais. E nesse gráfico aqui está demonstrando que está aumentando o substrato, o aumento do substrato com o aumento das enzimas simultaneamente, a velocidade da reação vai simplesmente aumentar de maneira constante. Aumentei substrato, aumentei enzima, aumentei substrato, aumentei enzima, aumentei substrato, aumentei enzima. A velocidade dessa reação só vai tender a aumentar, diferente da reação anterior, que a concentração da enzima era constante e somente o substrato estava aumentando. Então aqui chega-se em um ponto ótimo no qual todas as enzimas estão ocupadas trabalhando, no qual esse ponto é chamado de saturação enzimática. Por mais que se aumentasse o substrato, a velocidade não aumentaria porque as enzimas estão todas ocupadas. Diferente desse gráfico aqui, no qual está demonstrando que com o aumento da quantidade de substrato associado com o aumento na quantidade de enzimas, essa velocidade sempre tenderia a se aumentar. Esse é o segundo fator que influencia na ação das enzimas. O terceiro é a temperatura, e isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção, que demonstra o quê? A elevação da temperatura pode aumentar até certo ponto a velocidade das reações, certo? Então a temperatura ela é sim favorável ao aumento da velocidade das reações, porém até certo ponto. Porque percebam, aqui nessa imagem está demonstrando o seguinte: uma enzima possui o seu ponto ótimo de ação em 40 graus. Porém, quando passa de 40 graus, a sua atividade decresce. Por que decresce? Questão de exercício que eu vou colocar. Porque após essa temperatura de 40 graus, a proteína se desnatura, perde a sua função. Lembra que eu comentei lá sobre as proteínas? Enzimas são proteínas também. Então, aconteceu o processo de desnaturação, a enzima perdeu a sua função, foi inativada e ela simplesmente para de executar as reações, certo? Porque o ponto ótimo era em 40 graus, passou disso, ela não vai mais atuar. Por isso que demonstra, a elevação da temperatura pode aumentar até certo ponto a velocidade das reações. Passou do ponto ótimo, a velocidade da reação tende a diminuir. Após atingir, aqui embaixo, após atingir a temperatura ótima, acontece a diminuição da velocidade, certo? Então percebam, todas as enzimas não possuem esse ponto ótimo em 40 graus. De acordo com os organismos, esse ponto ótimo vai variar. Nós, organismos humanos, o ponto ótimo das enzimas é em 36,7 graus. Então aqui está demonstrando, o ponto ótimo das enzimas, aqui, passou disso, uma pessoa quando tem febre alta, as enzimas tendem a se desnaturar, perdem a sua função e ficam inativadas. Esse é o perigo de uma febre alta. Porém, algumas bactérias possuem seu ponto ótimo aqui, ó, em cerca de 80 graus. Então, de acordo com a enzima, a temperatura ótima de sua atuação vai ser diferente, certo? Chegou no ponto ótimo da enzima, se aumentar mais a temperatura, ela irá se desnaturar e perder a sua função. O outro fator que vai influenciar a atividade das enzimas é o pH, que é o potencial de hidrogênio, que é ácido, básico e neutro. Quando esse pH está mais próximo de 1, mais próximo de 0, ele é conhecido como ácido. O pH 7 é o pH básico e o pH mais próximo, 10, 11, 12 até o 14, é conhecido como básico ou alcalino, certo? Então, no nosso corpo humano, existem enzimas específicas para pHs diferentes. Um exemplo, a pepsina, ela é uma enzima que está presente no nosso estômago. E o nosso estômago é muito ácido. Tem o suco gástrico lá, o ácido clorídrico. Algumas pessoas até têm refluxo e é horrível, porque é uma acidez grande subindo pelo esôfago da pessoa. Então, existem enzimas específicas para pH ácido, como a pepsina. Então, a pepsina no pH 2, que é um pH extremamente ácido, ela age no seu ponto ótimo. Porém, em pH menor e maior do que 2, ela tende a se desnaturar, ser inativada. A velocidade da reação tende a diminuir. Já outra enzima, essa aqui está presente na nossa boca, quando a gente come um pão, está lá comendo um Subwayzinho, um McDonald's, um Bob's. Então, a digestão daquele pão começa na nossa boca, através dessa enzima aqui conhecida como pitialina ou amilase salivar. E o seu ponto ótimo é no pH 7. Então, passou de pH 7 ou diminuiu do pH 7, essa enzima diminui a sua atividade, porque o seu ponto ótimo é no pH
7. Tranquilo? Entenderam? Existem enzimas que têm os seus pH ótimos de acordo com a sua característica. Estômago, extremamente ácido. Então, essa enzima aqui, por estar presente no estômago, tem seu ponto ótimo no pH ácido, que é o 2. Se ela fosse para a boca, então ela seria simplesmente inativada, porque no pH 7 ela não funciona. Mesma coisa da pitialina, que é também conhecida como amilase salivar. No pH 7 ela funciona de maneira excelente, específica da boca. Se essa enzima fosse lá para o estômago, ela simplesmente não funcionaria, porque o seu pH ótimo é no pH 7. Tranquilo? Então, aqui tem só um exemplo para finalizar realmente a nossa aula de regiões, boca, estômago, intestino delgado, o nome da enzima, o substrato que elas agem, aqui é o amido, proteína, lipídios, proteína, maltose. Então, local em que a proteína está localizada, seu nome, o material que ela atua e o seu produto final produzido, certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Copiem todos os conteúdos. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Acabamos o assunto das proteínas. Semana que vem vamos iniciar o assunto dos lipídios, que também é um composto orgânico, e os lipídios também são conhecidos de maneira comum como gorduras, certo? Então, até mais.